Olá, bom dia! Hoje é dia 27 de outubro de 2025, segunda-feira. Graças a Deus, juntos mais uma vez para a nossa devocional. E o nosso texto continua sendo o texto do apóstolo São Judas em sua carta, versos 24 e 25, onde lemos o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Temos tratado dessa doxologia, ou desta formulação de louvor, de glorificação, de exaltação a Deus, neste pequeno trecho desta pequena carta, mas tão significativa e profunda do apóstolo, ou melhor, de Judas. Nós vemos aqui que ele fala desta realidade daquele que é poderoso. É uma expressão que aparece outras vezes, como já também vimos. Ele é poderoso para nos guardar de tropeço, nos apresentar com exultação imaculados, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, suprindo as nossas necessidades. Ele é poderoso para nos confirmar salvos em Cristo Jesus. E vimos que Judas também fala de quem é aquele, de quem é este que faz estas coisas. Ele diz ao Deus único. Então, vemos que Deus é um só singularmente, um só na sua realidade de ser, com simplicidade, e um só em relação ao seu propósito, seja a criação, seja a redenção, seja a glorificação, sempre será um só. E ele ainda apresenta o fato de que aquele que é poderoso é o Deus único, mas é também o Deus Salvador. Ao único Deus, nosso Salvador. Ou seja, Judas aqui deixa claro o fato de que esse Deus que é único é aquele que também é único em relação à nossa redenção, à nossa salvação. Essa figura do Deus Salvador não é tão comum às religiões que não têm raiz judaico-cristã. Mesmo no judaísmo, isso é visto no Velho Testamento, Deus com o seu caráter mais, às vezes, chamado de duro, pesado, com ação condenatória. Não que isso não seja verdade dentro da realidade do cristianismo, mas vemos também que já no Velho Testamento Deus provê a possibilidade de salvação em relação àqueles que se achegam a Ele, aqueles que reconhecem seus pecados, se arrependem e se voltam para Ele. Não só no povo de Israel, mas em outros povos. Vemos figuras que foram alcançadas que não eram do povo chamado povo de Israel, né, dos hebreus. Então, Deus é de fato o Deus Salvador. E no Novo Testamento, esta faceta do caráter de Deus se evidencia, a ponto de Judas aqui deixar claro que aquele de quem ele fala é, na verdade, o Deus único, e que é único também no aspecto
da salvação, porque Ele é o Deus Salvador. E isso significa algumas coisas a serem colocadas. Primeiro, Ele é o Deus Salvador no sentido de que Ele é a fonte da nossa salvação. É dele que provém. Ele é quem traz em si e consigo a realidade da nossa redenção, a possibilidade de sermos salvos. Por isso, Judas diz que ele nos apresenta diante da sua glória com exultação, imaculados, puros, limpos. Isso significa que esta condição reflete o fato de sermos, pela graça dele, pela bondade dele, como fonte da nossa salvação. Então, ele de fato é o Deus Salvador, porque ele é a fonte da salvação. A salvação está nele. E então nós vemos que ele é também o Deus Salvador, porque não é apenas a fonte, mas ele provê a salvação. Parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. A salvação tem nele a fonte, mas se você não tiver o meio, se você não tiver o modo, a forma de prover para si esta salvação, experimentar e vivenciar esta salvação, de nada adianta a fonte. Imagina que você tem uma fonte, um poço, alguma coisa assim, mas você não tem como retirar a água, você não tem como chegar até ela, não adianta nada. Então, ele não é apenas a fonte, mas ele também provê a salvação. Ele é a fonte da salvação, mas provê o meio pelo qual a salvação é concedida a nós. E ele diz aqui, por meio ou mediante Cristo Jesus. Então Deus é o Deus Salvador porque ele provê a salvação por meio da pessoa de Jesus, seu Filho, um altíssimo custo. A salvação e a graça não são baratas. A salvação é de graça. Mas a salvação não é barata. Barata é que tem um precinho pequeno. De graça é quando não custa nada a você. Mas o fato de não custar nada a você não significa que ela não tenha valor. Então, Deus é o Deus Salvador, porque Ele é a fonte da salvação, mas porque Ele também provê a salvação. E Ele é o Deus Salvador porque Ele é a garantia da salvação. Ele não só é a fonte, não só provê a salvação dele, que é a fonte por meio de Jesus, mas Ele também garante a realidade da nossa salvação. De que nós, uma vez alcançados pela graça de Deus, regenerados, transformados, salvos, não deixaremos de ter esta realidade da nossa vida. Nós somos posicionados em Cristo Jesus nesta condição de salvos. Nós somos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Nós somos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós somos transformados dia a dia à imagem de Cristo Jesus, à estatura de varão perfeito. Todos estes elementos são ligados à composição da percepção de que Deus é o Deus Salvador, que garante a nossa salvação, porque fiel é aquele que fez a promessa. E nós lemos nas Escrituras, quando Paulo fala a Timóteo, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo quando pecamos, nós não perdemos a salvação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e Ele é poderoso para nos apresentar com exultação, limpos e imaculados. Portanto, bendito seja Deus, esse Deus único que é o nosso Salvador. Receba essa salvação
cuja fonte é Deus, por meio de Jesus, com a garantia do próprio Deus. Que assim seja com todos nós. Amém? Amém.